E hoje nós já vamos começar com os dois pés na porta, explodindo suas certezas, explodindo suas ideias, com essa citação aqui. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Jean-Jacques Rousseau. Agora pensa comigo. Se liberdade é algo tão importante, por que a humanidade criou governos, leis, polícia, estados, autoridades? Por que a gente simplesmente não vive cada um fazendo o que quer? Porque talvez liberdade total não dure nem 5 minutos. Imagina a cena. Acaba toda a regra de trânsito amanhã. Sem farol, sem faixa, sem multa, sem preferência. Quanto tempo demora para o caos começar, hein? Ou então imagina, nenhuma lei, nenhuma punição, nenhum limite. O mais forte decide tudo. Foi justamente tentando responder esse problema que surgiram as teorias modernas da soberania. Depois de guerras religiosas, conflitos civis e caos políticos na Europa, os filósofos começaram a se perguntar: o que torna um poder legítimo? Por que as pessoas adoecem? O que dá autoridade ao Estado? E aqui aparece uma diferença muito importante. Legalidade não é a mesma coisa que legitimidade. Ou seja, algo pode ser legal e ainda assim parecer injusto. Assim como algo pode parecer legítimo, mesmo sem estar oficialmente na lei. Porque obedecer por medo não é a mesma coisa que obedecer por reconhecimento, concorda? E talvez Legião Urbana tenha captado isso perfeitamente em Que País é Este? Quando perguntam: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição. Porque, no fundo, a música está questionando justamente isso. Quando o poder perde legitimidade, a confiança social começa a desmoronar. E é aqui que entra Thomas Hobbes. Hobbes olhou para as guerras civis da Inglaterra e chegou a uma conclusão assustadora. Sem um poder forte, a sociedade entra em guerra permanente. Segundo ele, o chamado estado de natureza, as pessoas viveriam num cenário de medo constante, todo mundo desconfiando de todo mundo. Basicamente, aquele grupo de WhatsApp gostoso da família em época de eleição, né? Por isso, Hobbes defendia a criação de um Estado soberano forte, o chamado Leviatã. As pessoas abririam mão de parte da liberdade em troca de segurança, ordem, proteção. Ou seja, para Hobbes, sem autoridade forte não existe paz. Mas aí aparece alguém dizendo: calma lá! E este alguém era Rousseau. Ele discordava profundamente da ideia de que o povo deveria apenas obedecer. Segundo Rousseau, o verdadeiro soberano não é um rei, é um povo. E aqui nasce uma ideia revolucionária: a soberania popular. O que é a soberania popular? As leis só são legítimas quando expressam a vontade coletiva da sociedade, quando expressam a vontade de todos. Olha como isso é poderoso, hein? Obedecer às leis que você ajudou a construir é diferente de obedecer por medo, concorda? É tipo a diferença entre participar das regras da casa e viver numa casa onde alguém manda em tudo sozinho. Por isso, Rousseau dizia algo radical: liberdade não desaparece na vida coletiva, ela pode existir justamente através da participação política. Ou seja, para Hobbes, a prioridade é segurança. Para Rousseau, a prioridade é autonomia e participação. Um parêntese aqui, hein?
Se você curte esse tipo de reflexão que mistura filosofia, cotidiano, música e pensamento crítico, segue o Filolab, porque aqui a filosofia não fica presa na teoria, não. Ela ajuda a entender o mundo real. Voltando aqui, e talvez essa discussão, essa queda de braço entre Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau continue mais atual do que nunca, porque até hoje a sociedade vive esse conflito. Quanta liberdade estamos dispostos a abrir mão em nome da segurança? Câmeras por toda parte, monitoramento digital, controle de dados, discursos autoritários pela ordem. Percebe? Hobbes e Rousseau ainda não estão debatendo na internet de 2026. Talvez toda democracia viva esse equilíbrio delicado: liberdade, segurança, participação, autoridade. E agora, voltando na citação lá do começo: o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Olha só, hein, como parece soar diferente agora essa frase. Porque talvez a pergunta nunca tenha sido: precisamos de poder? Mas sim, que tipo de poder estamos dispostos a aceitar? Porque uma sociedade não se define apenas pelas leis que possui. Ela se define pelo tipo de autoridade que considera legítima. E talvez filosofar seja exatamente isso, né? Nunca parar de perguntar quem está mandando e por quê. Se esse vídeo te fez refletir de alguma forma, compartilhe, porque algumas certezas merecem ser questionadas antes de virarem autoridade. Your feelings